Sejam bem-vindos, espectadores do Pod 10 Podcast. Estamos tendo a honra hoje aqui de receber nos nossos estúdios do Pod 10 Podcast aqui no Garden Hotel em Campina Grande, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, que gentilmente, podemos dizer assim, foi cedido pela nossa querida Rafaela Jales aqui na participação do Congresso de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E vai conversar um pouco conosco, nos dar essa honra de sentar nessa cadeira aqui do Pod 10, contar um pouco da sua história, enfim, do seu mistério que é tão importante dentro do meio jurídico, enfim. Ele que é cidadão de Petrópolis, cidade que eu tenho muito no coração, passei um bom tempo lá, e quando ele falou ontem para mim, eu fiquei muito feliz porque me veio à memória toda aquela minha vivência lá, que foi muito marcante e continua sendo. Eu tenho Petrópolis como a minha segunda cidade, tenho Campina Grande como a primeira e tenho Petrópolis como a segunda, diante de tudo que eu passei por lá. Vou cumprimentar meu querido Alexandre. Bom dia. Eu também tenho uma história com Petrópolis. Eu não sabia que me deixaram lá, mas eu joguei na Seleção Brasileira e a gente ficou hospedado lá no núcleo do Exército, né? Que tem um núcleo do Exército, né? exatamente. Então eu passei acho que uns 30 dias lá, fazendo raiva lá os soldados, que eles acordavam, a gente acordava mais tarde e eles ficavam zangados e acordavam logo cedo. Cidade maravilhosa, um climazinho gostoso, frio. Nem fala. Tomei, né, o mel de abelha lá, excelente com o pãozinho que tinha lá no... Fui lá Lá no batalhão, não? Não, no pessoal da apicultura que tinha lá perto, sim, né? Tem apicultores lá, mas assim, fantástica a cidade, amei a cidade. Voltaria, viu, André? Voltaria, né? Ministro, seja muito bem-vindo. Passar aqui a palavra para o senhor, para as suas considerações iniciais, para a gente caminhar aí para a nossa entrevista. Seja muito bem-vindo. Bom dia, eu agradeço muitíssimo, né? Primeiro, a recepção calorosa que tive aqui em Campina Grande. Aliás, Campina Grande é uma cidade em que todos disseram ontem que, primeiro, tem o maior São João do mundo, não é? E, em segundo lugar, uma cidade acolhedora. E, fora isso, é uma honra, né, eu ter sido homenageado num congresso que já na sua 5ª edição demonstra exatamente a importância do estudo e do compromisso e de aprofundar o conhecimento sobre uma matéria tão importante que é o direito social em si. Não só o direito do trabalho, mas toda a questão que envolve a previdenciária, enfim, o relacionamento humano em debate, Sim. que é importante. Importante você falar em relações humanas e sociais, e nós vivemos num mundo, né, hoje, muito, vamos dizer assim, muito atualizado pela informática, né, que tem tomado seu espaço com grande avanço, mas também não podemos esquecer a questão social. E eu tenho uma pergunta elaborada desde ontem aqui para o senhor, que é dizendo assim, nos últimos anos o mercado de trabalho passou por transformações rápidas, com o avanço da tecnologia e o aumento de trabalho remoto. Como o TST tem lidado com os novos conflitos trabalhistas decorrentes dessas mudanças? A mudança foi muito rápida, né? E a mudança rápida, ela importa numa série de comportamentos diversos. Essa mudança, porque nós precisamos nos adaptar. A grande mudança foi a pandemia. Ela causou, assim, uma estranha história de comportamento, né? De um momento, numa violência, nós fomos obrigados ao isolamento social. Nos condenamos ao isolamento social e passamos a aprender a conviver com o isolamento. Em primeiro lugar, saber, é possível conviver com o isolamento? É possível. Há atividades que elas são presenciais, não é? Tanto que desenvolveu a questão das entregas, não é mesmo? Sim. Verdade. Que era a possibilidade de alguém em casa, sem poder se mexer, sem poder estar em contato, em convivência social, ter naturalmente as necessidades básicas atendidas. E isso é um momento de reflexão grande. Em todos os setores foi assim. E no Poder Judiciário não podia deixar de outra forma. Ainda mais, não é, na questão do direito social,
e da própria Justiça do Trabalho, porque as pessoas dependiam para sobreviver. A perda do emprego foi massiva nesse período. Verdade. Não é? Porque sem receita as pessoas não tinham como manter os empregos. E essas dispensas e os recebimentos de salários, que era naturalmente a manutenção da vida, né? As parcelas de rescisão de contrato de trabalho, tudo isso precisava de um poder judiciário atento e operante. Sim. Né? E isso demonstrou que a solução foi, para a ocasião, um trabalho remoto. E todos nós ficamos trabalhando remotamente na área virtual. E a tecnologia da informação é que ajudou de uma maneira absoluta, porque nos possibilitou celebrar o contato com os atores do processo, realizar as audiências e continuar, né, na atividade. Agora, o retorno à presença, ao presencial, é que nós precisamos também refletir sobre isso. A atividade que não pode ser remota. Umas são, né, podem, outras não. O senhor acha essencial essa volta à atividade sem ser remota, ela presencial? O senhor acha de extrema importância? O senhor acha que, pelo avanço da tecnologia, por tudo que nós passamos, o senhor acha que dá para equilibrar e ter um avanço também na rapidez dos processos? É uma questão que o mundo mudou, não é? Sim. Nesse período o mundo mudou. E nós tivemos a oportunidade de utilizar a inteligência artificial como método de alternativo. Mas eu queria dizer que isso é uma alternação, é alternativo mesmo. E não pode ser natural, e uma exceção. Então não pode ter o caráter ordinário de a vida agora ser pelo meio remoto ou virtual. O homem é um ser social, ele convive. Sim. E ele precisa da convivência, até para estabelecer os relacionamentos sociais da vida. E o isolamento, ele importa numa série de outras consequências, né? Até com relação à saúde. Sim, claro, claro. É verdade, a gente tem percebido, principalmente depois da pandemia. Aliás, na pandemia, acho que já foi um teste para a percepção das pessoas de o quanto a tecnologia, em seu lado positivo, tinha trazido benefícios, mas em seu lado negativo, digamos assim, tinha sido prejudicial às relações sociais. De repente, dentro da pandemia, as pessoas já não conseguiam ter uma convivência em função de cada um estar ali próximo, num período normal, mas por estar ligado diretamente à tecnologia, principalmente a celular e a computador, não ter mais uma convivência social mesmo dentro de casa. E acho que a pandemia veio para mostrar isso. E aí, realmente, a partir de lá, voltou essa necessidade de se ter um convívio social, de se procurar ter uma humanização nos processos, enfim, fora as outras mudanças que aconteceram. Mas a minha pergunta, doutor, vou mudar um pouquinho da seara, até para a gente conhecer um pouco do seu histórico. Aqui, o fato de ser um podcast, geralmente a gente não tem um roteiro muito seguido, é um bate-papo mesmo. Então a gente fala do profissional, fala do pessoal. E o que eu gostaria de saber é como é que começou essa sua história no direito do trabalho, enfim, desde a área de direito até chegar a essa trajetória aí. Muitos jovens nos vendo, o pessoal está aqui no congresso também que veio lhe prestigiar, deslumbrado com a sua vida, sua história, sua carreira, enfim. Como é que começou tudo isso? Algum tempo atrás. É uma longa história. Vou dizer que quase ontem, né? Mas já tem um tempo, né? Eu tinha 28 anos de idade quando eu tomei posse como juiz. Era advogado, né? Cheguei a advogar durante 7 anos da minha vida, né? E na ocasião era preciso ter 25 anos, no mínimo, para poder se habilitar ao concurso, porque a Constituição assim estabelecia. Havia data mínima para ingresso e a data máxima para ingresso também. Era dos 25 a 45.
Isso foi retirado na Constituição de 88. Então, com 29 anos, eu tomo posse como juiz do trabalho no Rio de Janeiro. E o direito social, ele é contagiante. Né? Do momento que nós passamos a ter contato com ele, dentro de uma incidência maior, ainda mais numa comarca, né? Vamos dizer assim, que eu tomei posse e fui dirigido diretamente para a capital. Então eu peguei aquela, que eram juntas de conciliação e julgamento, então, no Rio de Janeiro, em que eram 70 audiências por dia. Imagina. Né? Então era uma loucura o movimento, porque coincidia naquela época com coincidia na época com a construção do metrô no Rio de Janeiro. Então a mutação, a rotatividade da mão de obra era muito grande. E dali é uma carreira que vai contagiando, né? Os amigos, colegas de concurso. Então nós criamos uma amizade sólida, né? E com esses desafios todos. E passando por mudanças de uma sociedade. Era já quase o fim do século XX, não é? E, embora, como eu estava dizendo ontem, as mudanças anteriormente eram demoradas, a partir do final da década de 90, com a informatização, as mudanças começaram a ser muito rápidas. E nós, para acompanhar todo esse movimento. E o Brasil cresceu. Não é? Quando eu tomei posse como juiz, nós éramos 90 milhões de ações, 90 milhões para frente Brasil seleção. Então, na década de 70 do século passado, nós tínhamos 90 milhões, hoje temos 230 milhões no país. Verdade. E um contingente de excluídos preocupante. Porque hoje nós falamos de inclusão, integração, tudo, pleno emprego, mas, na realidade, nós temos um contingente de excluídos preocupante numa população de 213, 14 milhões de brasileiros. Né? Então, no mercado de trabalho, nós não temos 40 milhões. E muita gente na informalidade. Então, a sociedade precisa passar por isso e ver. E nós temos hoje, é claro, uma possibilidade com a inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial é para melhorar a nossa qualidade de vida, como, por exemplo, o podcast aqui. Né? Verdade. Nós temos uma estrutura que é de informatização, de tecnologia da informação, de inteligência artificial, que nos permite uma conversa com o mundo aqui. É verdade. Não é? Porque eu estou em Campina Grande, por isso que a conversa é com o mundo. Não é? Mas, na realidade, é exatamente isso. Nós permitimos hoje conversar e nos interligar com o mundo. Sim, claro. Em tempo real. Em tempo real, é verdade. Agora, isso é preciso que seja uma estrutura a nosso serviço. E não nós a serviço da estrutura. Não é? Porque a máquina não pode substituir o homem. É claro que ela facilitará a vida do homem. Hoje nós temos colheitadeiras aí na área do agro, né, da agroindústria, que ela faz a colheita sozinha. Né? E imagina, há 30 anos atrás, como era feita a colheita. É verdade. Né? Então essas mudanças, é preciso entender, olha, elas são para favorecer o homem. E esse favorecimento do homem só pode ser tido mediante uma conscientização. Eu tenho que conhecer a máquina, né, para não ficar refém a ela. Né? E conhecer a máquina, eu vou utilizá-la. E hoje nós temos, em tempo real, no Poder Judiciário, que estamos utilizando a inteligência artificial, com a possibilidade de eu ter uma pesquisa, por exemplo, do Brasil e do mundo, né? O chat da JT, né? O GPT. Já tem o JT, da Justiça do Trabalho, em que nós temos em tempo real a consulta jurisprudência do Brasil inteiro, na área trabalhista, sobre o tema. Eu dou um tema, digito o tema e ele me traz. Então a minha possibilidade de pesquisa aumentou sob maneira.
né? E eu tenho uma velocidade para poder fazer essa pesquisa. E isso nos dá, de fato, uma qualidade extraordinária. Agora, é preciso que a gente utilize isso para o bem, né? Sim, Verdade. E um problema que a gente vê em função essa divisão, né, da educação, hoje você vê muitas pessoas que fazem um bom uso, o uso, né, de forma significativa, como complemento mesmo de sua atividade. E, infelizmente, por outro lado, existem pessoas que não conhecem ou pessoas que utilizam dali como para fazer tudo. Não tem um conhecimento, não se aprofundam nos livros, que eu acho que isso é algo que a gente pode dizer que é prejudicial, você deixar de pegar o livro físico e muitas vezes se voltar para as telas para ler, embora exista muito conteúdo interessante dentro das telas, mas quando se junta aquela questão do hábito, enfim, para evolução da parte educacional, a gente pode dizer que houve um prejuízo significativo e essas pessoas não fazem um bom uso. Na visão do senhor, o que poderia ser feito para melhorar isso, para que essa abrangência aumentasse, mas aumentasse de uma forma construtiva diante desse processo? Capacitação. Esse que é a grande, né, grande história. É capacitação mesmo, em todos os setores. O próprio Poder Judiciário, né, a partir da emenda 45, ele trouxe uma realização que já era de antes, com experiências em sistemas jurídicos da Europa, que é as escolas de magistratura. Né, nós tivemos isso a partir de 2004, e a implantação da escola de magistratura não é ensinar direito ao juiz, que isso ele fez um concurso, Isso. e ele estudou que nem louco, e a doutrina ele conhece, não é, muito bem. Agora é preciso conhecer essa interação com uma sociedade que depende dele. Ele representa o Estado. Então, como é que eu represento o Estado? Muitas vezes um guri, né, de 24 anos, 23 anos, 25 anos, vai julgar a vida dos outros. Né? Então, como eu represento o Estado? Como eu me comporto representando o Estado? E essa capacitação é exatamente o seguinte: como eu atendo o advogado, como eu me relaciono com ele, como eu me mostro à sociedade como representante do Estado, porque a sociedade vê um juiz que vai julgar as causas dele. Verdade. Em qualquer hora do dia ou da noite. Então, como eu me mostro à sociedade? E tenho que me mostrar. Por isso que a atividade jurisdicional tem que ser presencial. Importantíssimo. Né? Agora, essa capacitação em todos os setores. E capacitação é assistida, sobretudo no jovem, na criança. Nós tivemos agora recentemente a história lá no Distrito Federal, não é? Mediante a utilização da inteligência artificial, os desafios no computador, né? Os desafios no site de relacionamento que causaram a morte de uma menina de 8 anos. Né? Para chegar ao cúmulo do desafio. Quer dizer, agora é capacitação. E essa capacitação é permanente. Ela começa em casa, com os pais. Né? Porque hoje em dia a gente vê os guris todos com celular na mão. E a questão é que as informações são muitas. A quantidade de informação que uma criança hoje tem, na minha época, eu só atingia isso depois dos 30 anos de idade. E hoje a quantidade de informações ela vem de imediato. Milhões de informações. Agora, como é que eu filtro isso dentro de uma formação ainda? E tem aquela história de também jogarem para a escola a responsabilidade. Pois é. Não é? De que são dos pais, né? A escola joga lá para a escola que se vire, né? E a gente vê o que está acontecendo com esse bem, o senhor citou esse caso, né? De uma criança de 8 anos. Isso são alertas, né? É um alerta, foi traumático, né? Mas é um alerta.
Sim. Né? Isso desperta nos pais uma necessidade Sim, claro. de presença. Né? E a presença nesse sentido de capacitação. Não é a presença física permanente, que muitas vezes não é possível. Mas a presença na capacitação das pessoas. Ministro, eu tinha uma pergunta para fazer, fugindo um pouquinho do tema, já para sei que o seu horário está avançado aí, sobre a reforma trabalhista de 2017. Né? Ainda divide algumas opiniões essa reforma. Quais aspectos o senhor considera que trouxeram avanço e quais merecem ainda uma revisão e um estudo melhor? Toda mudança, né, ela incomoda, né, porque é uma mudança porque nós temos o hábito, né, o ser humano, de um modo geral, da zona de conforto. Saiu da zona de conforto, eu tenho que me adaptar a toda uma nova estrutura. E a reforma trabalhista não foi diferente, porque ela atendeu, ela procurou, vamos dizer assim, regulamentar situações que já existiam, como a questão da flexibilização na terceirização. E uma das coisas importantes, que foi excelente na reforma trabalhista, a negociação coletiva. É deixar para os atores sociais, em grupo, né, a categoria econômica e a categoria profissional, que são as interessadas nessa solução do que é melhor para o trabalho, decidirem o que fazer. Então, isso era preciso a maturidade das entidades sindicais de cunho patronal e de cunho profissional. E com isso, o que nós tínhamos em consequência? Uma atividade em que a autonomia da vontade, quer dizer, a liberdade de eu decidir o que fazer, ser coletiva para melhor definir as condições de trabalho. Não é? E nós temos sindicatos que são mais organizados que outros, por exemplo, bancários, enfim, algumas atividades que são bem representadas. Então, o debate, né, o debate da negociação coletiva é mais eficaz e mais abrangente. Outras estão se aperfeiçoando nisso também, né? Porque agora a exigência é legal. Não é? A própria lei, no artigo 611, não é? Ela entendeu, olha, é preciso que os senhores negociem. E o sindicato representar a categoria, porque ele perdeu uma outra característica grande de antes, que era a contribuição obrigatória. Sim. Todo o trabalhador e toda a empresa contribuía para o seu sindicato, patronal ou profissional, mesmo não sendo associado um dia de trabalho por ano. Isso acabou. Agora eu preciso ter o quê? Associado. Sim. Então o sindicato precisa que a categoria se vincule ao sindicato para poder ter força negocial. E essa foi uma das grandes conquistas. Outras, não é? Porque a questão da terceirização da atividade fim, atividade meio, que nós tínhamos entendido jurisprudencialmente, porque a lei não tratava sobre isso. Então eu preciso entender o seguinte: o que posso terceirizar? A atividade da empresa. Eu posso terceirizar o presidente da empresa, vai ser difícil. Né? O empresário, eu posso terceirizar, chamar um terceiro para fazer o papel dele? Evidentemente que não é assim. Então, há atividades que não podem ser objeto de terceirização, porque elas são pessoais. Agora, terceirizar é eu contratar, não uma pessoa, contratar uma outra empresa para eu compartilhar ou partilhar a atividade empresarial. Isso que é a terceirização. Por exemplo, não é só para ter uma ideia bem fixa, na área de conservação, apoio, limpeza e conservação. A empresa, ao invés de se dedicar a esse tipo de atividade, que a atividade dela é outra, totalmente diferente, Sim. ela contrata uma empresa para fazer esse tipo de serviço. Verdade. Agora, como já dizia o Empresa para uma empresa, né? Sim, é uma empresa para isso. Isso é terceirização. A pejotização não é terceirização.
Pejotização são dois. Na pejotização, Sim, o sim, PJ, sim. que é a pessoa jurídica unipessoal, e o tomador de serviço. Na terceirização, há uma tríade. O prestador de serviços, a empresa prestadora de serviço e a empresa tomadora de serviço. tomadora. Isso é terceirização. Então é preciso entender o seguinte, na terceirização não pode haver precarização. Tem que haver uma responsabilidade, né? Até do tomador mesmo, porque eu estou prestando serviço lá dentro da empresa. Né? E como já dizia Saint-Exupéry, tu te tornas responsável por tudo que cativas. Né? Então, se está na tua empresa, é preciso que você saiba o que está acontecendo com as pessoas que estão trabalhando lá. Né? Agora, realmente, a mudança, o mundo mudou. Volto a dizer isso aí com todo mundo mudou. Nos últimos 20 anos, eu estava dizendo ontem na palestra, nós vivíamos no século passado, né? Ainda no final do século passado, com os desenhos animados da Hanna-Barbera, não é? Os Jetsons. Jetsons. Não é? E nós queríamos o quê? Aquele veículo, né? Carro voador, exatamente, é isso mesmo. O computador em si, né? Exatamente. Então, isso não chegou ainda até nós, mas hoje os carros já trafegam nas ruas sem motorista, né? Em vários lugares do mundo. Então, a velocidade da mudança é muito grande. Nós temos que acompanhar e nos adaptar a essas mudanças. Hoje você já tem o aspirador Isso, o robô, como a gente via lá no Jetsons. Exatamente. Então, a robotização também é um fenômeno da inteligência artificial para nos ajudar. Agora, nós não podemos perder, não é, descaracterizar a pessoa humana. Ministro, tem uma pergunta aqui, já que a gente não pode mais deixar de fora essa questão da tecnologia, evolução, teletrabalho, enfim, principalmente por essas mudanças causadas pela pandemia, eu queria perguntar para o senhor como que o TST tem conciliado a autonomia do empregador com a proteção dos direitos trabalhistas em relação ao teletrabalho. A questão do teletrabalho é porque hoje, de fato, nós estamos vivendo o teletrabalho. Nós temos atividades, por exemplo, gestante, lactante, né, em que a presença em casa é muito importante, até em prol da família, não é? E ter uma estrutura legal que possibilite a continuidade da atividade profissional com essas atividades correlatas. E determinadas atividades que muitas vezes elas são muito melhor desenvolvidas no trabalho remoto do que presencial. Né? Na área de imprensa nós temos visto isso, né? Notadamente aqueles repórteres de avançados, né, das notícias, que de casa eu produzo muito mais do que na redação. Verdade. Na antiga redação, não é? Então é preciso compatibilizar essa história. Agora, é verdade, nós temos que promover também, dentro de toda a estrutura de vida, algo chamado saúde do trabalhador. Não é? E o adoecimento, porque essas experiências novas, as consequências vêm muito depois. É verdade. Né? Nós tivemos na Revolução Industrial as máquinas que vieram substituir a automação e a mão de obra voltada para a produção frenética. Nós temos um filme aí que mostra isso, Tempos Modernos. Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Né? E qual foi o resultado? O adoecimento, o abandono. Então, a saúde da população também é um objeto de reflexão da sociedade. Não adianta eu chegar e resolver as questões pontuais, porque essas são simples. Não é? Eu tenho que ver o todo. O contexto, né? O senhor falou nessa questão aí, foi muito interessante, porque também sempre existe essa discussão de vínculo de motorista de aplicativo, né? Sempre está sendo abordado, enfim, nos meios de comunicação, e a discussão vai, vem, volta, trava, né? E
Na sua visão, o vínculo entre motorista de aplicativo e empresa deve ser reconhecido como relação trabalhista? A questão é exatamente complexa, né? Porque nós temos hoje essa mudança e a grande questão é que é uma modalidade totalmente diferente do que nós estávamos acostumados a viver com relação às relações de trabalho. É a vinculação ao algoritmo. Né? Então o profissional se vincula a um algoritmo, ele não sabe quem é o empregador dele, quem é que está contratando. Né? É uma ferramenta. E ele ingressa na ferramenta para ter o quê? A disponibilidade, a inclusão dentro do sistema, e ele recebe as indicações de onde ele vai e para onde vai, para transportar, no caso da uberização do Uber. Né? Sim. E dizer que isso, de fato, é uma relação complexa, precisa de quê? Regulamentação. O Poder Judiciário só age e diz, isso é um ativismo, na lacuna da lei. Quando a lei não regula, o judiciário tem que julgar. Chega alguém lá e diz assim, eu sou empregado, porque eu tenho jornada de trabalho pré-definida, eu tenho uma subordinação ao sistema, eu recebo uma paga mensal, ou diária, ou semanal, enfim. Não é? E eu tenho uma subordinação àquela estrutura. Logo, isso são características de empregado. Logo, por isso seria empregado. Agora, compete à Justiça do Trabalho, é da competência da Justiça do Trabalho, solucionar todos esses conflitos, não só do contrato de trabalho, mas das relações de trabalho. Aquilo que não é CLT tem uma lei de regência. E quem vai aplicar essa lei, esse mundo legislativo, é a Justiça do Trabalho. Não existe outra capacitada para isso. Então, o que nós precisamos entender é exatamente o seguinte: o ideal seria que o legislativo legislasse, que é a função dele, regulamentando isso. Porque, na realidade, pode ser ou pode não ser empregado. Nessa modalidade de trabalho, há aqueles que exercem essa função como uma terceira via. Não é? É aquele que trabalha, tem um emprego, mas nas horas vagas se vincula ao sistema, à ferramenta, para prestar serviços. Então ele se vincula espontaneamente numa determinada situação. Outros já estão na terceira fase da vida. Já estão aposentados, já têm uma estrutura, mas resolvem fazer um trabalho extraordinário nesse sentido. Então eles não têm a característica do empregado. Mas precisam de uma regulamentação por que razão? Porque é uma atividade onerosa, é uma atividade que é uma prestação de trabalho, pode não ser uma relação de emprego, mas que é uma prestação de trabalho, sem dúvida nenhuma. E é preciso entender o seguinte: toda a prestação de trabalho comporta uma situação de risco. E qual a situação de risco? É eu me dedicando exclusivamente a essa atividade, um dia ter que ser obrigado, por uma questão de saúde, não é? De acidente, ou mesmo de idade, a parar de exercer essa função. Como é que eu sobrevivo? Então é necessário que haja uma eminente preocupação com a Previdência Social. Porque a Previdência Social é contributiva, compartilhada. Sim. Todos nós temos que compartilhar a Previdência Social. E isso significa dizer o seguinte: se eu sofrer um acidente, eu vou ter uma proteção, porque eu contribuí. Se eu não tiver essa contribuição, vou receber o quê? Fica sem amparo, né? Sem amparo nenhum. Não só na Previdência Social. E outra coisa é desconexão. Eu tenho que ter um número de horas. Eu vou ser um motorista de aplicativo, aí, olha, se eu trabalhar mais, eu ganho mais, não é?
Então eu vou trabalhar transportando as pessoas 18 horas por dia. A gente vê os aplicativos, eles têm uma limitação hoje de 12 horas. Creio eu que tenha sido uma adaptação. Mas a gente vê casos comuns em que as pessoas se utilizam de dois aplicativos, trabalham 12 horas por um e depois querem continuar nessa pegada e vão para o outro aplicativo e trabalham mais 12 horas. Então é preciso que haja essa regulamentação. E até porque em São Paulo morrem 2 motoqueiros por dia de acidente de trânsito. E a maioria entregadores. É como o senhor falou, é uma coisa tão complexa, né, que já se vem debatendo há muito tempo e já existe a prática também há muito tempo, antes até do Uber, né? Já existiam os entregadores, né? Eu acho que o Uber deve ter sido de 2015 para cá, 2016, começou, eu estou falando dos aplicativos, normal, Uber, enfim, 99 e todos eles. Mas assim, é um caso tão abrangente que, como bem o senhor falou, precisa-se de um estudo, de uma regulamentação, e às vezes a gente se pega no meio que a sociedade tem evoluído tanto e tão rapidamente, como bem citado pelo senhor, que é preciso ter uma hora que eu acho que tem que parar a coisa e fazer acontecer. A gente não pode deixar aquele negócio, não, está evoluindo, e aí? Como é que isso vai parar, né? A questão da precarização é muito, muito relevante, né? Eu não posso precarizar. Né? Eu preciso dar condições dignas. É o que diz a Constituição, não é para todos. Então, qual é a condição digna? É isso, não é enriquecer a pessoa com as custas, não é, do empreendedor. Não é assim. Não é? É preciso que haja dignidade. Qual é a dignidade? É o respeito a essas características mínimas. Não é? Previdência, saúde e remuneração. Não é? Eu preciso remunerar. Como é que eu vou remunerar? Tem que ter o mínimo, né? Sim. Ministro, a gente pode dizer que lidar com isso hoje, com essa situação que a gente trata aqui, é um desafio para a Justiça do Trabalho? Com toda certeza. Por isso que eu digo que a regulamentação seria bem-vinda, porque senão nós temos que decidir. E pode ser empregado, pode não ser empregado. Volto a dizer, Portugal diz que é empregado. Né? Já alterou a legislação dele no Código de Trabalho português, e já havendo o preenchimento de 3 requisitos, é empregado. Pronto. Nós aqui estamos nessa, e quando muitas vezes a Justiça do Trabalho decide, olha, estão presentes aqui todos os requisitos de uma relação de emprego, por isso é empregado, né? Aí vem a instância superior e diz, não é empregado porque prevalece a autonomia da vontade. Né? Então não é uma relação de emprego. De fato, pode não ser uma relação de emprego, como eu disse, tem várias modalidades de prestação de serviço. Agora, essa regulamentação, ela tira, né, a incerteza. E a incerteza é essa, saber o seguinte, posso trabalhar quantas horas? 12 horas? Enfim. Né? No trânsito de São Paulo, 12 horas. Você perde 4 para se deslocar de um canto a outro. No Rio também. No Rio. Então, enfim, nós temos essas características. Brasília, por exemplo, o trânsito flui muito mais facilmente. Então, eu entrar num carro, num Uber, em Brasília, eu chego em 10 minutos no lugar que eu estou querendo ir. Né? Então, a condição, a qualidade de vida é diferente. Então, nós temos que adaptar para essas questões. E é preciso que haja uma regulamentação nesse sentido, para evitar os acidentes. Verdade. Porque, por exemplo, nessas de entregas, iFood, enfim, estou dizendo iFood porque me veio à cabeça, né? Não é, mas de repente há um acidente e o entregador, ele perde o veículo, a moto, porque Destruiu. E muitas vezes fica incapacitado para o trabalho, com família para cuidar. Incapacitado, ele não recebe nada. E não tem previdência social. Logo. Algo para amenizar seria um trabalhar ser orientado a pagar um plano de previdência em paralelo?
Mas o grande problema é que estão dizendo o seguinte, não, tem que deixar para a liberdade das pessoas. Liberdade, né? Tem que ter igualdade. Você só pode ter liberdade de contratação se tiver igualdade. Se não tiver igualdade, não tem liberdade nenhuma. Já vivemos esse modelo no século XVIII, século XIX, com o liberalismo, o laissez-faire, laissez-passer do francês. Né? Isso não deu certo. O resultado foi nefasto para a sociedade, que se modifica com a Primeira e Segunda Guerra, né? No sentido da intervenção do Estado nessas relações. A intervenção precisa ser muito grande, mas mínima, né? Então, com isso, a gente consegue resolver uma série de questões e retirar exatamente essa incerteza da vida. E dizer o seguinte, nós precisamos produzir. Se nós produzirmos, nós vamos ter pleno emprego. Né? Agora, se não tiver uma produção absoluta, não vai ter pleno emprego. E a produção precisa de escoar também a riqueza. Também. Se não escoar a riqueza, meu cara. Não circula, né? E é bem como o senhor citou aí no começo, no nosso bate-papo aqui, enquanto, vamos dizer assim, nós estávamos em casa, essas pessoas estavam entregando os nossos almoços, lanches, né, jantares, né, correndo um risco de vida em todos os sentidos, tanto da Covid, da pandemia, como também do trânsito e outros fatores, né? E nós, vamos dizer assim, eu estou dizendo nós, a maioria dos brasileiros, estavam confortavelmente nos seus lares. E essas pessoas nos servindo, porque não podíamos sair. E até se saíssemos era arriscado. Então, existe essa gratidão, eu acho, ainda falta essa gratidão da sociedade que talvez não enxergue com esses olhos e veja só o presente, mas não veja o que a gente passou, que ficou tantas lições, como a gente hoje está aqui de forma, como o senhor bem falou, remota, falando para o mundo todo, né? Isso foi uma evolução, teve grandes evoluções, mas também essas pessoas que ficaram lá, vamos dizer assim, no fronte de guerra, para que não deixasse faltar alimento, para que não deixasse faltar atendimento médico, para não deixar, né? Então, nessas relações, como o senhor bem falou, que não podem ser só remotas, por isso que a importância do presencial, de você sentir, de você saber, de você até mesmo a transferência do calor humano. Eu como psicólogo eu abordo muito isso. É diferente de você estar só atrás de uma tela e aquela coisa mecânica. E eu falo assim, já existiu ou existe algum caso de tomar decisões em sentido do trabalhador, em específico de entregadores, como o senhor falou aí, vamos dizer aqui do iFood, em favor dele? Essa que é a grande questão. Há uma controvérsia muito grande. Alguns tribunais regionais, eles têm reconhecido o vínculo de emprego. Não é dizendo não é empregado, porque essa vinculação algorítmica, não é? Ela tem uma característica. Sim. Primeiro, exclusividade, a questão salarial bem presente, a subordinação. Sim. Não é? Enfim, tem um sistema. Mas essa matéria está em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. É da relatoria do ministro Fachin, né, tratando exatamente sobre isso, sobre esses temas. Vai ser um divisor de águas aí, né? Agora, para mim, a melhor solução é a legislativa, que é a competência para, claro, abrir um debate, né? Sim, porque nós, quando formos julgar, podemos até fazer uma audiência pública para assistir, para ouvir. Mas vamos decidir. Vamos decidir aplicando uma legislação da prestação de serviço como uma legislação da relação de emprego. São duas leis diferentes, com tratamento diferente. Agora, a minha única questão que me aflige é a questão da Previdência Social. Acima de tudo. Porque o rombo da Previdência está
Está aumentando. Está aumentando a passos largos. É verdade. E é que o senhor falou em previdência, fugiu um pouquinho do assunto, eu gostaria que o senhor comentasse com relação a esse escândalo que houve aí antes de ontem, dentro do INSS, presidente destituído. Como é que o senhor vê isso quando a gente se fala e conhece o tamanho do rombo, né, da Previdência Social, enfim? Isso daí parece que, na realidade, pelo menos o noticiário tem trazido, né, as informações, que teria sido desconto não autorizado pelo beneficiário. Sim. Ou fraude na obtenção de autorização para desconto dos benefícios. Né, por um mecanismo qualquer de chegar até o titular Isso. e obter dele uma autorização para descontar o benefício. Descontar para alguma coisa. No caso, era para associações. Uhum. É fraude, né? É crime. Tem que apurar e prender. Não tem outra coisa, né? Fazer, né? É que o Campina Grande não tem um crime de Petrópolis, não, mas aqui tem um crime de vez em quando, né? Pois é, bem gostoso. Mas a gente tava, o legal de a gente falar sobre isso e que as pessoas vão assistir, porque se abre um debate, um leque, que é aquela coisa, a gente foi criado, né, posso dizer assim, que eu sou da década de 70, e na escola a primeira coisa que fazia assim era poder legislativo, a gente aprendia. Executivo, Né? judiciário. Não sei se era o SPB naquele tempo, né? Ou era uma educação moral e cívica, era executivo, legislativo e judiciário. Executivo, aí a gente escrevia, executa, legislativo, legisla, e judiciário, julga, né? E o senhor falou aí, né, do poder legislativo. Uma pergunta, o senhor acha que, o senhor acha que há uma omissão muitas vezes por parte do legislativo, que termina sobrando para o judiciário causas que são até incômodas para o judiciário julgar, porque eles não foram eleitos pelo povo, mas termina que sobrou na mão deles. Então, o senhor vê, eu vou até aprofundar a pergunta, me fazer entender melhor. O senhor acha que hoje nós escolhemos muito mal os legisladores? Aquelas perguntas que encostaram na parede. Na realidade, o que é bom dizer é exatamente o seguinte: os poderes são independentes e harmônicos entre si. Essa é a regra constitucional. Cada um tem a sua independência. Tem que haver harmonia entre os três poderes. Agora, essa independência é para eu exercer minha função sem, naturalmente, qualquer interferência de outro. Então, quem legisla é o legislador, quem julga, não é o julgador. E a questão é o seguinte: na omissão legislativa, eu preciso solucionar o conflito de interesses. Chega alguém e ajuiza uma pretensão em juízo para resolver um conflito. Não é? Por exemplo, nessas uberizações, não é? Isso é um neologismo que pegou já. Mas a desconexão pela ferramenta é possível por pura iniciativa do gestor da ferramenta, ou seja, o aplicativo posso desligar sem comunicação a qualquer hora do dia ou da noite, não trabalha mais para mim, pum, desconecto. Tem consequência, não tem consequência? Isso a lei não diz. Se a lei não diz, o judiciário não pode se omitir. Quando vem a provocação, tem um conflito. Nós temos ações, não é, que vêm para o judiciário que eles não estão discutindo o vínculo. O prestador de serviço, ele não quer ser empregado do Uber, ele quer ter a liberdade. Agora, o que ele quer é não ser desconectado a qualquer momento, não é? Por livre iniciativa
da ferramenta. Olha, hoje está desconectado, amanhã está conectado. Enfim, é preciso ter, é isso aí que eles querem. Olha, eu quero trabalhar, não quero ser empregado, quero prestar meu serviço, mas eu quero chegar na rua e ligar lá não é, a comunicação e receber a clientela. Verdade. Com conhecimento de causa. Conhecimento Então é de isso. causa. E não havendo regulamentação, quem tem que julgar é o judiciário. Sempre sobrando para o judiciário, né? É o ideal, isso aí, que houvesse regulamentação, um estudo mais profundo e a regulamentação sobre isso. E para mim é secundário ser ou não empregado. E agora quem vai dizer seu nome, ministro, não. Escolhemos melhores legisladores para que eles não se omitam nesses casos. Porque o pessoal fica só omitindo lá e termina sobrando para o judiciário. O judiciário decide tudo. As pessoas cobram do judiciário, mas elas se esquecem que são elas que elegem o legislativo, né? Não, assim, quando vem essas questões, mas assim, ministro, a gente tocou aqui em várias pautas, interessantíssimas essas pautas serem tocadas, porque a gente sabe tanto a importância dessas pessoas, desses serviços, como de milhões que precisam, que hoje fazem disso seu trabalho, né? Como a gente também usa todo o tempo esses serviços, né? E às vezes não damos o valor necessário e devido. E essas pautas são muito importantes porque se vem uma sociedade que evoluiu em pontos e não quer evoluir em outras. Existe uma disparidade. Evolui no sentido de você, no simples toque de uma tela, receber o que você deseja. Remédio, enfim, qualquer coisa. Mas não quer evoluir no sentido de dar o direito a quem de fato está trabalhando para você. Então, se torna um pouco desconexo, né? Aquilo que a gente quer e aquilo que se oferece, e como o senhor bem está defendendo aí, e eu acho não, tenho certeza que com a regulamentação, né, desses serviços existe também um melhor atendimento. Sim, né? claro. E existem vários outros fatores que a gente poderia citar, e o senhor poderia citar, e a gente poderia citar, que a sociedade com certeza sairia lucrando. Esse também é um ponto de vista meu, mas importante, a gente está tocando aqui, já que o debate e a conversa, o bate-papo foi para esse tocante esse requisito, né? Mas André, você está aí querendo falar, eu estou dando eu estou só fazendo um acompanhamento, que hoje como eu estou na técnica, eu estou aqui, tá batendo estou no debate, eu estou achando que você é botafoguense, está preocupado. Pelo menos eu não cansei ainda, né? Estou indo lá pro gol, estou voltando para a defesa, estou no meio campo. Não, me chega, tá tranquilo. Sou botafoguense. Tá vendo? Pensa se falar do Botafogo, tá vendo aí? O Botafogo disse que o ano passado foi aquela coisa toda, aí no presente dele não está legal, mas no futuro, né? Claro, sempre surpreende. Pode levar 30 anos. Mas enfim, ministro, vamos lá. Qual a principal mudança que o senhor defenderia hoje na consolidação das leis do trabalho da CLT? Eu estava dizendo o seguinte, a consolidação das leis do trabalho é de uma atualidade fantástica, né? E ela vem sendo modificada através dos tempos. Né? A legislação está mudando para atualizar. Né? A reforma trabalhista foi uma mudança radical na CLT. Né? Agora, ela tem acompanhado, ela tem sido alterada legislativamente para poder abranger essas novas modalidades. Tanto que ela trouxe a questão da negociação coletiva, né, que foi uma mudança de comportamento, tirando o Estado, né, de resolver as questões que não eram do Estado, que eram das partes. Elas precisavam assumir a responsabilidade de negociar para estabelecer melhores condições de trabalho. Isso foi mudança legislativa, né? Foi uma mudança importante na legislação trabalhista. As leis extravagantes, esparsas, que vieram desde 1943, alteraram. Né? A grande mudança, a maior mudança que aconteceu
na CLT foi em 1966, quando criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Que antes havia estabilidade no emprego. Sim. O empregado depois de 10 anos podia ser mais demitido, só por falta grave. E isso flexibilizou com a Lei 5.107 de 1966, criando o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para tornar a dispensa arbitrária ou sem justa causa. André vai? Pode ir, você está embalado aí. Não, eu tô no embalo aqui, o bate-papo é bom por isso que eu digo, o podcast é gostoso por isso. Você está com bate pronto aí? Rapaz, o bate-pronto ainda não, mas a gente pode fazer. Mas, ministro, diante dessa sua vida jurídica, né, no setor jurídico, que você começou bem cedo, né, que a gente... já vai para 44 anos. Daqui a um mês eu faço 44 anos de juiz. Pois é, 44 anos. 44 né? anos. Vocês não eram nascidos. Quase a minha idade. Também, quase a minha idade, né? E é uma vasta história de experiência. A gente tem aqui, vamos ter, tem pessoas assistindo isso aqui, e pessoas que estão se vislumbrando com o direito, né? Como a gente bem falou no começo do programa. Existe algum caso, eu sei que existiram vários, em especial que lhe marcou nessa sua vida de jurista? Bom, bastante, muitos. Assim, mas um assim que lhe chamou a atenção, que lhe é mais tocou, especial, assim, né? que talvez seja bem lembrado sempre na sua mente, na sua memória. Olha, as primeiras questões, logo depois da Constituição de 88, com relação à gravidez, né, da mulher grávida e o reconhecimento do estado de gravidez dela, que só negava, dizendo, não me avisou, me avisou, e as pessoas com aquela angústia, né, de como é que eu demonstro que eu avisei. Né? Então, isso era algo que nos comovia bastante. Outras questões também importantíssimas foram quando eu tomei posse a construção do metrô no Rio de Janeiro. Quando nós fomos julgando os processos que as empresas contratavam sazonalmente para a etapa. Então a licitação era por etapa. E quando contratavam por etapa, importavam os trabalhadores, que precisavam de uma quantidade imensa de trabalhadores, e os trabalhadores dormiam e moravam no túnel. No túnel. Importantíssimo foi marcada essa E a Justiça do Trabalho, que foi a protagonista para solucionar essa questão, que era indigna, né? Trabalhar assíduo ali. Pelo menos a linha 1, ela é boa parte construída em túnel, né? Se não toda, né? Acho que só tem um pouco de superfície, acho que quando chega em Ipanema ali. Mas o resto está o centro ali, tudo por baixo. A gente está chegando ao final aqui desse bate-papo aqui tão gostoso e de grande conhecimento. E a gente sempre faz um bate-bolazinho, dependendo dos convidados, de 5 perguntas, perguntas diretas, objetivas. Enfim, também se não quiser ser objetivo, o senhor pode se estender. Um jurista que lhe inspira? Vários. Mas um que me inspirou muito, porque a minha área de atuação, quer dizer, o que eu gosto, né, e fui professor durante 30 anos da minha vida, é o direito processual. E foi um do Rio de Janeiro chamado Zé Carlos Barbosa Moreira. Né, foi desembargador do TJ do Rio de Janeiro, uma grande figura. Trabalho presencial, remoto ou híbrido? Presencial. A maior virtude de um juiz? Prudência. Justiça do trabalho é uma palavra. Resgate da dignidade da pessoa humana. Se o senhor pudesse olhar para aquele, posso dizer, jovem, lá atrás, quando tomou posse como juiz, o que é que diria ele hoje? Estuda. Estudar vai de fato chegar.
Ele vai voltar há quanto tempo atrás? 44. 44, Inclusive, até já responda a última pergunta que eu queria fazer, que é o que dizer para o jovem que está aí hoje começando na carreira. Acho que seria a mesma resposta, né? De estudar. Sempre. Mas, ministro, foi uma honra para nós aqui no podcast poder contar com sua presença. O senhor seja muito bem-vindo. Toda vez que vier a Campina Grande, sinta-se convidado a dar uma passada aqui no nosso estúdio, conversar um pouco com a gente. Se o senhor tiver algum assunto novo para abordar, porque com certeza os assuntos vão se atualizando e, enfim, com os tribunais não é diferente. Então, estamos aqui de portas abertas. Agradecemos demais a presença do senhor aqui, esse bate-papo tão interessante e informativo, né? Você que está aí nos acompanhando, se você viu, com certeza, veja novamente, indique para outras pessoas, para as pessoas que estão começando aí na área do direito. Enfim, um bate-papo significativo com a autoridade do direito, a autoridade da justiça do trabalho. E, claro, foi, mais uma vez eu enfatizo com uma honra para nós e só temos a agradecer ao senhor a sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Para mim foi uma alegria muito grande estar aqui, né? E participar de um podcast com uma conversa tão agradável. E uma coisa que nos chama a atenção, isso deixa até de exemplo para os outros, para as pessoas e outros, talvez, juristas que estão assistindo, é o senhor falar muito da humanização. Isso me chama muita atenção, acho que chama a atenção da gente saber que sem humanização também não existe justiça. Ah, sim, com certeza. O homem é o centro. Então, muito obrigado, ministro. Prazer. Seja sempre bem-vindo. Espectadores, acompanhem, sigam nossas redes sociais. Só lembrar vocês, o @pod10.cast e canal Pod10 no YouTube. Também Instagram da TV Dinamérica, @TV Dinamérica Oficial. E em breve voltamos aí com mais um episódio. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao ministro Aloysio e até a próxima. Até a próxima.